Olá, neste vídeo vou-te mostrar como transformei meu espaço de trabalho em um estúdio completo que se adapta às minhas necessidades, não apenas para o uso do computador, mas também para os trabalhos de eletrónica que geralmente faço no canal. No vídeo anterior, mostrei como construí um mezanino na sala da minha casa, mas ainda havia muito trabalho a ser feito. Este seria o espaço do meu novo escritório, onde vou colocar o computador e mais coisas do trabalho, já que também queria integrar todo esse tema de eletrónica e tudo mais. Primeiro comecei por lixar toda a balaustrada de madeira e passar um verniz para protegê-la. Para isso, usei um verniz com um leve tom, digamos marrom, mas na verdade pode ser qualquer um. E do outro lado, por algum motivo, decidiram pintá-lo de duas cores. Então, na parte superior que estava de cor marrom, pintei todo o novo espaço de branco e enquanto pintava também percebi que não sei porque na minha parede havia um monte de silicone colado que não, ou seja, me custou muito para remover. Uma vez tudo pintado, comecei a colocar todas as caixas de luz para fornecer energia. Não queria colocá-las dentro da parede, pois isso significaria picar e quebrar muito. Então optei por colocar caixas externas com tubos metálicos pretos e também tomei essa decisão porque aqui seria a mesa. Então praticamente essas caixas com os tubos não seriam vistas. E uma vez que toda a instalação elétrica foi colocada, eu poderia começar a montar todo o espaço. Decidi aproveitar o espaço colocando uma mesa em L e fiz isso da maneira mais barata possível. O próprio escritório são duas tábuas de pinho, a madeira mais barata que existe pelo menos aqui no meu país. A mesa mede no total 2 metros e 20 centímetros por 2 metros e 20 centímetros e 70 centímetros de profundidade. Mas eu tinha que pensar em como iria colocá-las. Em um dos lados o que fiz foi colocar uma cômoda. Comprei esta cômoda usada e me venderam muito barato porque estava um pouco deteriorada. Paguei cerca de $6 por ela. E a restauração foi super fácil. Simplesmente com um ferro de passar, retirei todas as bordas antigas que estavam quebradas e com o mesmo ferro colei novas bordas brancas que depois contornei e lixei para que ficassem niveladas. Isso já mudou a aparência junto com uma boa limpeza. O outro problema que tinha é que era feito de medium density fiberboard e um dos lados tinha-se molhado, o que causou o inchaço da madeira. E isso parece não ter solução, principalmente no medium density fiberboard, mas sim, primeiro lixei todas as partes inchadas com uma lixa de grão 40 e depois nivelei com uma de 220. Uma vez lixado, preparei uma mistura de serragem de madeira misturada com cola de carpinteiro até se tornar uma pasta, e essa pasta espalhei no móvel como se fosse uma massa corrida. Uma vez seco, voltei a lixar com lixa de 220 e pintei essa face do móvel de branco. É importante fazer essa pasta, pois senão, as partes quebradas do Medium Density Fiberboard vão absorver a tinta e você não conseguirá pintar nada, além de ficar muito ruim. E como você pode ver, uma vez seco, não ficou perfeito, mas considero que ficou bastante bom. Você precisa se aproximar bastante para perceber as imperfeições. Eu ia apoiar uma das tábuas da mesa nesta gaveta, mas como faltavam cerca de 10 centímetros de altura, imprimi 4 colunas com a impressora 3D com 100% de preenchimento para que fossem bem resistentes e as coloquei nos 4 cantos da gaveta. Elas foram impressas usando ácido polilático preto da Grillon 3. Do outro lado, simplesmente coloquei uma mão francesa de ar-condicionado, que é feita de ferro com reforços e pode suportar muito peso. A mão francesa é parafusada na parede e no lado do canto da mesa. Coloquei uns suportes de metal em cada canto. Assim já ficaria mais do que firmemente fixado. E para que as tábuas não se separem entre si, uni-as com uma placa metálica. Agora era hora de tratar a madeira para que ficasse impecável. Primeiro de tudo, usei a mesma massa que preparamos para o outro móvel para colocar nas junções das tábuas. Isso preenche esses pequenos espaços. Agora, como a tábua que comprei tinha apenas 2 centímetros, pois se não fosse muito cara, simplesmente fiz um pequeno truque para parecer mais grossa. Comprei algumas ripas da mesma madeira e de outros 2 centímetros de espessura e as colei e preguei nas extremidades das tábuas, contornando toda a tábua. São apenas alguns centímetros de madeira colocados em todo o perímetro da tábua, mas dá a impressão de que, agora, a madeira que era de 2 centímetros passou a ser de 4, o que lhe dá mais robustez e, na minha opinião, fica muito melhor. Agora era a vez do tema da pintura ou do verniz.
Sempre que eu envernizava, ficava muito ruim, então desta vez quis tentar algo diferente. Antes de envernizar, comprei um corante para madeira, mas me certifiquei de que fosse à base de óleo de soja, pois os à base de água fazem com que esta madeira, por ser tão macia, se expanda e libere pequenas imperfeições que depois praticamente arruinam tudo. Primeiro, lixei a mesa com uma lixa 220. Depois apliquei o corante. O corante é aplicado diretamente na madeira e depois, com um paninho, você vai espalhando por toda a tábua. Não se preocupem se algumas partes ficarem com mais corante que outras. Simplesmente procurem cobrir toda a superfície e, uma vez que tenham feito isso, com outro paninho limpo, passem recolhendo todo o excesso de corante e pronto. Após isso, apliquei 2 camadas de verniz brilhante e transparente usando um rolo. Se o rolo deixar pequenas bolhas, simplesmente passe-o novamente por cima, mas sem fazer nenhuma força, apenas arrastando o rolo muito suavemente e pronto, já se vão. E é assim que minha escrivaninha ficou. Estou muito feliz com o resultado. A próxima coisa que comecei a fazer é um móvel para armazenar filamentos. Atrás da gaveta eu tinha um espaço, então o que pensei foi colocá-lo lá. Simplesmente coloquei 4 rodinhas em uma tábua de madeira e parafusei mais 2 tábuas nas laterais. Transversalmente, coloquei mais 2 para uni-las, e em cada uma estava na altura de onde mais ou menos ia colocar o carretel. Fiz uns buracos por onde passei um cabo de vassoura cortado e depois coloquei uma alça. E pronto, como vocês veem, é algo simples, mas cabem 8 carretéis e todos giram super confortáveis. Mas o melhor é que, como a impressora ficaria em cima, simplesmente fiz um pequeno buraco na mesa para passar o filamento que vai direto para a impressora. Assim a impressora, enquanto está imprimindo, vai pegando o filamento de dentro do móvel. A iluminação não poderia ser no teto, pois senão eu esbarraria nela ao caminhar, então decidi colocar uma tira de diodo emissor de luz atrás de uma madeira e parafusá-la na parede, e atrás do monitor coloquei 2 lâmpadas de filamento diodo emissor de luz com bases de madeira. Tudo isso é dimerizável e vou mostrar passo a passo como fiz em um próximo vídeo. Do lado da balaustrada, fabriquei um móvel que se parecesse com o que eu já tinha e dentro coloquei uma pequena geladeira. Comprei esta geladeira sem funcionar e também por um preço super barato, e a restaurei completamente. Além disso, também estou preparando um vídeo específico sobre isso, pois é um processo um pouco longo, mas também bastante interessante, já que esta geladeira funciona com amônia, sem compressor e sem partes móveis. E agora sim, com todos os móveis feitos, comecei com os enfeites e as decorações. Primeiro, queria embelezar os pilares da balaustrada. Não gostava de como eles se uniam ao chão. Então, o que fiz foi imprimir alguns rodapés em 3D. Mas não os imprimi de qualquer jeito. Usei plywood da Grillon 3. Este filamento é uma das novas criações das pessoas da Grillon 3 e é um filamento de madeira. É assim que fica, sente-se e parece exatamente como madeira, só que com uma cor uniforme, e eu colei estes em cada um dos pilares. Continuei com a mesa. Imprimi 4 bases para algumas prateleiras que pintei com o mesmo corante da mesa e que adicionam uma utilidade enorme a todo o setup. Primeiro eu usei para colocar o monitor lá em cima e depois uma barra de som e as lâmpadas também em cima. Mas o mais interessante é que no espaço que me sobrou abaixo, imprimi 9 gavetas com divisórias para usá-las para guardar todos os pequenos componentes eletrónicos que uso e que costumava ter muito desorganizados. Nas gavetas também coloquei alguns divisores de gaveta para poder organizar tudo de forma mais confortável. Acima do monitor pendurei minhas placas do YouTube e para finalizar montei todo o PC. Os cabos na parte de baixo eu prendi com esses guias, assim os cabos não ficavam todos pendurados, e na mesa eu coloquei um pacote de feltro cinza junto com um mousepad de couro marrom e também fiz um modding no meu teclado, trocando as teclas e o cabo. Se quiserem saber como fiz, me avisem nos comentários. No centro da mesa e abaixo do monitor, coloquei um carregador sem fio incorporado na própria madeira da mesa, e assim eu uso para carregar meu celular simplesmente apoiando-o aí, ou carregar meu mouse, que agora também tem um modding para carregá-lo de forma sem fio. E ao lado da mesa de trabalho, coloquei uma tábua de corte para não danificar a madeira quando trabalho. Na parede, parafusei 2 placas de acrílico finas, das quais uma uso para anotar as coisas pendentes e a outra é um calendário para organizar melhor o trabalho que tenho para fazer.
O calendário eu fiz de uma maneira super fácil, simplesmente é uma placa de acrílico de 2 mm, na qual, pelo lado de trás, fiz um plotter de corte em preto com um design de um calendário bastante básico e, como não poderia faltar, também coloquei plantas. A primeira e maior eu coloquei sobre uma base de madeira para que ficasse visível. A segunda eu coloquei em um vaso de cabeça de David. A terceira em um vaso grego antigo. E a quarta é a melhor de todas. É um cravo do ar. Eu o coloquei em um vaso de um estilo que acredito ser grego. Mas o principal atrativo não é esse, mas sim que ele está flutuando acima do meu computador. Sim, literalmente o vaso está levitando e girando a centímetros do meu gabinete. Para isso, usei um sistema de ímãs que não afeta em nada o meu computador. Eu fiz, e se quiserem saber como, vamos bater a meta de 2000 comentários neste vídeo. É a primeira vez que estabeleço uma meta assim no canal, e me parece interessante. Para terminar, no chão coloquei uma prateleira grande para colocar a impressora e mais uma ou outra coisa. E por baixo, 3 cestos que servem para guardar essas coisas que quase não se usam. Todo o espaço está excelentemente aproveitado. Comprei um pedaço de madeira de obra para a escada, a mais barata, e a lixei por um dos lados. Coloquei essa madeira no buraco entre a escada e a parede e depois preenchi com pedras brancas. Para que as pedras não rolem para baixo, coloquei alguns batentes de madeira. E assim ficou depois de colocar todas as pedras. Como podem ver, não fiz até o topo, pois com as vibrações elas poderiam começar a cair. A escada em si estava bem deteriorada, pois eu a comprara usada. Então lixei tudo e apliquei 2 camadas de verniz. E revisando tudo um pouco em um pequeno tour pela mesa, temos primeiro a planta com a geladeira, depois a área do PC com o teclado e mouse modificados e gavetas abaixo do monitor para guardar coisas do computador. Algumas lâmpadas dimerizáveis e o braço do microfone para gravar. Mais, à direita, temos o armário com a planta flutuante e a planta do David. E a outra mesa que seria a de trabalho, temos uma prateleira com uma planta e abaixo gavetas com todo tipo de componentes eletrônicos. Na gaveta temos tudo separado, seja ferramentas, cabos com elásticos para que não se enrolem, equipamentos de gravação e o outro lado com seus respectivos separadores, componentes eletrónicos, mas maiores. Na parede, a lâmpada de 2,5 metros e as placas para escrever com marcador ou post-it. E pelo lado de trás, o armazenamento de filamentos. E assim ficou de ter um lugar praticamente sem nenhum espaço, para ter um escritório muito completo onde cabe tudo o que preciso para o meu trabalho. Também quero agradecer a minha namorada, pois ela foi quem projetou todo esse espaço e eu segui suas ideias. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e deixe seu like. Até o próximo. Tchau!